boa noite, boa noite. Começamos mais uma resenha de mercado, hoje dia 27 de março, 6 horas em ponto. Eu aqui com o César Casolari. Tudo bom, professor? Beleza, nosso economista favorito aqui para trazer algumas notícias de economia do mundo. E temos bastante notícia, né? Desde a semana passada, foi uma semana muito importante, semana passada, e muita coisa já aconteceu de lá para cá, né? A gente começa principalmente falando sobre o impacto ali nos juros, né? A gente vê que nos Estados Unidos teve uma manutenção de juros que a gente já veio falando que está perdurando, era esperado que fosse acontecer mais cedo a redução, o corte de juros nos Estados Unidos. Isso tem postergado cada vez mais, e hoje já começamos com a notícia sobre a inflação nos Estados Unidos, que já traz mais um impacto para os juros futuros lá nos Estados Unidos, não é mesmo? É isso aí. Teve bastante falas de diretores de Fed durante essa semana e não foram nada animadoras, né? Eles estão muito preocupados com a inflação dos imóveis, que o bicho está pegando lá nos Estados Unidos, né? Os preços dos imóveis estão subindo bastante, tá tendo muito problema nesse setor, e as falas todas se referem ao fato de que os juros provavelmente não vão ser cortados na nova intensidade que a gente já achava, que o mercado já tinha reprecificado para esse ano, né? Um deles, o Rafael Bostic, que é de Atlanta, inclusive falou que na opinião dele vai ter um corte só no ano, né? A gente estava falando começou o ano falando de 4, depois já caiu para 3, agora o cara Pensando em um. já tá pensando em um só, e recentemente já teve notícia não, já teve declarações de pessoas do mercado que acham que não vai ter nenhum, né? Do jeito que as coisas estão andando nos Estados Unidos, de novo, aquilo tudo que a gente sempre vem falando aqui, inflação continua lá em cima, né? Ela vem caindo, mas muito lentamente, o mercado continua muito aquecido. Tem o problema da inflação dos imóveis, inflação de alimentos, que mais? Pô, qualquer coisa aí, todos os indicadores estão contra, parece que estão indo contra essa vontade ou esse resultado aí que seria a queda dos juros dos Estados Unidos. Ano passado, a gente batizou um episódio nosso aqui de recessão Messias, porque era uma recessão que todo mundo esperava que viria em 2023, mas nunca vinha, né? Esse ano parece que agora é o corte de juros Messias, né? A gente espera, ele nunca chega. E a perspectiva parece que tá ficando cada vez mais longe esse corte de juros, apesar da gente ainda acreditar que esse ano teremos corte de juros nos Estados Unidos, que os próprios diretores, né, disseram que no fim do ano a inflação deve tender ali para a meta, não vai chegar na meta de 2, mas deve terminar bem mais baixo do que está agora no primeiro semestre. Isso a gente vai também olhando que a economia lá nos Estados Unidos está muito resiliente, né? Se você olhar a quantidade de empregos que tem lá, está muito elevada a quantidade de vagas, né? Então, o que é estimado hoje que tem aproximadamente uma vaga e meia por trabalhador. Ou seja, está sobrando trabalho. E quando está sobrando trabalho, cada um precisa pagar, né? Precisa pagar mais. A empresa precisa pagar mais para o funcionário querer trabalhar lá. Isso faz com que cada vez mais aumente isso para a empresa, que força a inflação. Além de que a pessoa também recebendo mais dinheiro, ela também tende a gastar mais. Então, também mais um impulsionador da economia, né? Da inflação na economia. Então, por isso que o mercado ainda segue ainda esperançoso para que isso comece a cair, mas não vem caindo. E por isso que o Fed vem mostrando e sinalizando que não deve acontecer aquelas quedas tão fortes. E mesmo só uma questão de quantidade, né? A questão também de velocidade. Porque a gente está vendo aqui no Brasil que está caindo 0,5%, né? Está caindo 0,5%. E lá a expectativa é que caísse até menos. Então, se ele não cair muito rápido, não cair também na mesma quantidade que já era esperado, cada vez mais a gente vai postergando essa redução, que por um lado é bom, mas também aumenta o custo da dívida lá nos Estados Unidos, né? Sim, e tem outra consequência grande, que essa influencia diretamente aqui o nosso mercado brasileiro, que desde o começo do ano, as taxas de juros de 10 anos do Tesouro Americano voltaram a subir, né? Elas vinham caindo durante o ano passado inteiro, que é uma boa notícia, né? Isso é o título deles, com vencimento em 10 anos. Eles estão voltando a ser negociados a taxas mais altas do que eram antes, né? Principalmente do começo do ano para cá. O que significa isso para a gente? Bom, quando um título de 10 anos nos Estados Unidos, que o mercado considera o de menor risco no mundo, começa a pagar mais,
né? A tendência é que o fluxo financeiro migre para esse ativo. E migrando para esse ativo, ele acaba saindo de lugares que oferecem mais risco. No caso, estou falando especificamente de mercados emergentes, como o Brasil está inserido. E por conta disso, a gente tem uma saída grande de fluxo aqui da Bolsa, continua saindo, já está com uma taxa um pouquinho menor do que estava há umas semanas atrás, mas continua saindo fluxo esse ano, a gente está bem negativo no fluxo. E se a gente comparar os ETFs, que a gente já falou aqui no Resenha de Mercado o que é, os ETFs dos mercados emergentes de países do tipo ali do Brasil, né, que podem ser comparados com o Brasil, o nosso ETF é o pior de todos, né, esse ano, que replica aqui a nossa bolsa lá nos Estados Unidos. Isso aí. Partindo ali da maior economia do mundo, vamos para a segunda maior, que é a China. Também temos alguns pontos muito relevantes. A gente já vem falando de China há bastante tempo e vem mostrando que mais do que qualquer coisa sobre simplesmente questões econômicas, a gente está falando de uma questão geopolítica muito forte, um conflito muito forte com o Ocidente, especificamente ali mais forte ainda com os Estados Unidos e também com a Europa, mas agora estão querendo travar uma guerra muito forte na parte de tecnologia, né? Estão querendo deletar a América do mapa, é isso, César? É isso. Não literalmente, né, em forma de guerra, mas eles estão travando os Estados Unidos e o mundo ocidental, né, vamos colocar assim, os grandes países ocidentais estão travando uma guerra tecnológica. A gente já também vem falando aqui sobre isso bastante, né? A China, quando começou a lançar esses produtos mais tecnológicos, principalmente microchips, softwares e carro elétrico, bateria, essas coisas, bateu a cara no muro aqui no mundo ocidental, né? A China recentemente, se não me engano, saiu uma notícia ontem ou hoje, que está entrando na OMC contra os Estados Unidos por conta dos subsídios dos carros elétricos nos Estados Unidos. Estão dizendo que isso é contra as regras da OMC. E essa iniciativa de delete a América, o que o governo chinês já pediu, né, já está em curso essa medida, é bloquear o uso dos chips da Intel e da AMD no governo chinês e nas principais empresas estatais do país. Então eles vão fazer uma troca, né, de hardware para tirar esses chips americanos e colocar os chips locais, ou que eles têm interesse de colocar ali. Além disso, o Windows pode entrar nessa dança também, né? Eles vão usar um sistema operacional próprio, ou algum que já tenha, que não seja ligado aos Estados Unidos, numa tentativa de enfraquecer também o setor tecnológico americano, né? A demanda por chips na China é gigantesca, ainda mais os chips do governo, né? Que trabalham com as máquinas lá do governo. Isso vai aumentando eles estão alegando que é questão de segurança nacional, enfim. Isso nunca foi um problema, mas agora né? Então, assim, a gente está vendo uma mudança muito grande no mundo desde o Covid para cá. Lembrando que a maior parte da população está no Oriente, né? Se a gente for pegar China, a Índia, e só ali já tem mais da metade da população. Também, Indonésia, Bangladesh, tem muitos países ali muito populosos ali que por conta disso acaba tendo uma demanda, né? Uma demanda forte por tecnologia que se pararem de comprar produtos americanos e europeus, mas principalmente nesse caso americanos, a gente vai ver que a China vai ter capacidade bem grande de ofertar esses produtos, mas eles ainda estão um pouco ultrapassados, eles não estão preparados, né, para poder fazer isso, apesar de já terem bastante tecnologia de ponta lá, não tem tecnologia suficiente para fazer isso em massa, né? Então teria que ter um planejamento grande, mas a gente já viu que a China não mede esforço para poder injetar dinheiro na economia e produzir o que for necessário que ela achar que é importante. E, dadas essas sanções que ela tem tomado, acredito que ela também deve seguir por essa linha. Eu acredito, porque isso tudo faz parte de uma mudança que vem acontecendo no mundo já faz alguns anos e deve deslocar essa dinâmica global, né, que desde que a China entrou na OMC praticamente, ela vem se beneficiando da abertura dos mercados, né, um país que ficou muito aberto para os mercados internacionais, tanto de entrada como de saída de produtos, serviços, de capital. Ela se inseriu no mundo, se beneficiou muito disso, e o mundo também se beneficiou muito da entrada da China na OMC. E a globalização, né, que começou ali nos anos 90, também se beneficiou muito. E a globalização mudou a nossa vida, né? Ela mudou a forma como os alimentos se movimentam pelo mundo, como a tecnologia se movimenta, como as pessoas trabalham. Tudo mudou muito com a globalização. E nesses 20, 30 anos de globalização,
o que pesava mais, o que sempre pesou mais foi custo mais baixo e maior receita. Então era um vetor quase que exclusivamente econômico, com algumas exceções geopolíticas, óbvio, que sempre vão existir. É, desde que o Trump entrou ali, acho que nos anos 2010, ele já começou algum movimento mais geopolítico de vamos proteger, vamos fazer isso e tal, mas depois do Covid, com a quebra das cadeias globais, com a quebra da logística mundial, isso aí acelerou talvez uns 5 a 10 anos do que já era um movimento que vinha acontecendo bem devagar, né? E o surgimento de um novo tipo de política muito mais voltado para a geopolítica do que para a economia, para os ganhos em economia, para os ganhos da globalização, que nem a gente teve nos últimos 20, 30 anos. Essa mudança está escancarada agora na guerra tecnológica, essa mudança ela vai começar a pesar mais, né? O que vai pesar mais agora quando um governo faz políticas? Vai pesar mais a geopolítica do que o retorno econômico. A gente já vê isso com o nearshoring, que a gente já explicou aqui o que é, que são as transferências das fábricas mais estratégicas para perto dos Estados Unidos, né? Isso, o Trump começou a fazer, o Biden continuou a fazer. Então, assim, não importa qual governo a estratégia mudou. A China agora já embarcou nisso também, né? Pelo jeito, vai levar para frente essa questão da tecnologia, dos chips americanos. Como o Vitor acabou de falar, deve incentivar muito a população civil ali a ter produtos chineses. Aí tem várias formas de fazer isso, sem coerção, né? Com preço mais barato, com mais oferta. A China sabe fazer isso muito bem. Então a maré virou e o mundo caminha para um tipo de globalização diferente, né? Vai ser tem alguns termos que alguns estudiosos já cunham aí, mas vamos ver como que vai ser a tendência hoje. A macro tendência é essa: o geopolítico primeiro e o econômico depois. Lembrando que nos Estados Unidos, né, sem querer voltar ainda no assunto, mas nos Estados Unidos vai ter eleição esse ano e um dos fortes candidatos é o próprio Trump, que é sempre uma pessoa que bateu muito nessa tecla, que foi quem começou esse movimento nos Estados Unidos, como foi bem lembrado pelo César, e que deve continuar tendo um protecionismo, mas não é simplesmente um nacionalismo, né? Ele quer evitar que os chineses, que acabaram ficando muito maiores do que era esperado, se eles ficarem muito maiores ainda, se começarem a inflar demais, eles acabam tirando o poder dos Estados Unidos e, inclusive, trazendo influências para dentro dos Estados Unidos, que é o que ele quer fazer exatamente o contrário, quer levar a influência americana para o restante do mundo. E dando muita força para a China, sabe que isso vai acabar voltando para lá. E o slogan é perfeito, né? Make America Great Again. Ele sintetiza isso muito bem nesse slogan dele que ele usa nas campanhas. Perfeito. E falando agora um pouco sobre a Europa, né? A gente vê que a Europa também estava passando uma situação muito delicada na parte econômica, assim como os Estados Unidos, só que com situações bastante opostas, né? A Europa vem de um enfraquecimento da economia muito forte por muito tempo. E agora esse enfraquecimento, diferente dos Estados Unidos, estava acelerando, né? A Europa caindo, só que agora a Europa também mantém uma taxa de juros alta por outro motivo, mas já começa a se falar agora sobre essa queda, né? Foi exatamente isso que a autoridade do Banco Central, Ioannis Sturnanas, disse na terça-feira, que eles estão já formando um consenso ali dentro do Banco Central Europeu para ter um corte de juros já em junho, né? Dado que a inflação, né, volte um pouquinho, como eles estão esperando e como a inflação lá vem se comportando, eles vão poder fazer esse corte de taxa. E ele salientou que não precisa os Estados Unidos cortar a taxa de juros para eles cortarem. Obviamente, ele assistiu resenha de mercado e sabe que os motivos para cortar a taxa na Europa são completamente diferentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que trazer a economia para baixo, né? Ele tem que criar uma pequena recessão ali, com inflação mais baixa, com juros altos, cortando crédito, diminuindo a demanda e o investimento, para poder trazer a inflação de volta. A Europa, apesar de estar preocupada também com a inflação lá é bem mais baixa, está bem menos longe da meta, e eles precisam incentivar, né, baixar os juros para incentivar a economia a crescer de novo, a ter mais investimentos e ter mais consumo e aumentar o emprego. Então são duas situações um pouquinho diferentes, né? A Europa acho que está mais tranquila nesse sentido, apesar de ter mais pressão sobre o PIB e sobre o desemprego, que também não é tão alto, né? A Europa está nesse caminho de corte de juros por motivo diferente dos Estados Unidos, apesar de estar também inserido num mesmo contexto macroeconômico de
problemas geopolíticos, de guerra muito tensa lá, né, dentro da Europa, na Ucrânia, como não tinha muito tempo, eles conseguiram fazer essa rápida transição tecnológica não, desculpa, energética, né, da Rússia para os países ali da Escandinávia. Apesar disso, eles têm um problema energético grande, né? Eles baniram as indústrias nucleares lá da França, da Alemanha estão todas banidas, a França está tentando ver se ainda consegue reativar, porque lá a energia é cara e eles precisam muito de energia, principalmente no inverno, né, para aquecer as casas e também para sustentar o complexo industrial grande que eles têm lá. Com certeza. E falando também sobre a Argentina, né, a gente vê que os problemas ali parece que nunca evoluem, né? Tem alguma coisa, o problema piora um pouquinho, daqui a pouco vem uma solução, mas a solução não é aceita. Hoje, inclusive, isso é uma notícia que o Milei deve cortar cerca de 70 mil vagas de cargos, né, de servidores públicos. Isso, obviamente, não vai ser uma tacada só, ao longo do tempo, mas ele insiste ali nessa questão de que precisa diminuir o Estado. O Estado lá é muito pesado e esse é um dos grandes pontos que trazem esse problema ali de endividamento público, né? Mas o problema lá vai um pouco além, né, César? Vai bem além e vamos exemplificar isso com 2 casos aqui de como o Estado não é nem grande nem pequeno, né? Obviamente lá é muito grande, mas como ele é ineficiente, né? E como tem coisas ali que se ele levanta o tapete, ele acha tanta coisa que ele está conseguindo se mexer ali nessa bagunça para cortar gastos e conseguir esses 2 esperados que a gente disse na semana passada, né? De janeiro e fevereiro, ele está completando 4 meses de governo, mais ou menos, e já está conseguindo mexer em bastante coisa. Na Argentina, obviamente, isso incomoda algumas pessoas e tal, principalmente porque eles estão com uma discussão que parece boba, que eles não sabem o número de ônibus que estão circulando em Buenos Aires, né? Perdão. Só que tem um problema grande em relação a isso, né? Da frota que eles acharam que tinha, parece que sumiu ali uns 1.600 carros. Os donos dos carros dizem que eles estão circulando e tal, é que lá tem uma forma um pouquinho diferente de controlar, eles fazem um controle por quilômetro, por quantidade de gente e tal, e não por carro direitinho, então fica um pouco bagunçado, mas eles estão discutindo isso. Mas qual que é o problema? Todo o problema é, de cada 10 pesos que são faturados dessas empresas de ônibus, 9 vem de subsídio. Então 90% da passagem, de toda a receita das empresas, é do governo. Outras pessoas pagam. Quem não mora em Buenos Aires paga. Quem não usa o sistema público paga. Né? Então isso não faz sentido em lugar nenhum. A maioria do sistema de transporte do mundo se usa de algum percentual de subsídio, porque, enfim, porque é um sistema público, porque os governos querem que sejam públicos, as pessoas querem que sejam públicos. Então algum percentual de subsídio vai ter, mas 90% não dá. E o Milei vai acabar mexendo nisso aí. Deve ser outro vespeiro, mas é o que ele está indo para cima. E o segundo exemplo é uma conta que chegou, que vai chegar, né? Está chegando aí para o governo argentino para pagar, que vem de uma ação, se eu não me engano, está rolando na Holanda, por conta de fundos e investidores que compraram títulos do PIB da Argentina. O que na era Kirchner, o que a Cristina Kirchner fez? Ela estava precisando de dinheiro, lançou esses títulos com cupom em cima do PIB, ou seja, se o PIB crescesse acima de X, eu acho que era 3 e pouco por cento, eles teriam que pagar para os investidores um pedaço do PIB como juros, né, como cupom. O que a Cristina Kirchner fez no meio do ano? Resolveu mudar a metodologia de cálculo do PIB, e o PIB que ia passar dessa meta de 3 ficou em, sei lá, 2,9, ficou só um pouquinho ali, o suficiente para não pagar. Os investidores, né, obviamente, não aceitaram essa mudança de metodologia, entraram com uma ação e a conta está chegando agora, né? São 330 milhões de euros, se eu não me engano. É muito dinheiro e é uma preocupação grande para o governo Milei também. Então, assim, ele está tendo que cortar na carne, vai cortar cargo de funcionário público, vai ter que cortar subsídio de ônibus, se tiver que pagar essa multa mesmo, vai ter que emitir mais título para pagar, vai ter que pagar muito caro por isso. Então a situação ainda continua difícil, mas parece que cada dia
ele está indo atrás de alguma coisa que é ineficiente no governo, que não está funcionando direito, né? Se ele conseguir cortar 70 mil cargos do governo e o governo continuar funcionando bem, bom, parece que é uma boa medida, né? O problema é continuar funcionando bem. Vamos ver, a gente acompanha. Se eu não me engano, 15 mil já vão ser cortados agora em março, né? Então já é um percentual bem alto, mais de 10% dos cargos já vão pro vinagre aí nesse mês. Pelo menos Messi e a seleção argentina são campeãs do mundo, né? Tem essa. Porque enquanto a gente vai mal no futebol, apesar dos últimos 2 amistosos aí não ter sido tão mal assim, do lado econômico a gente vem surfando uma boa onda, né, César? Temos visto que os dados estão vindo favoráveis em várias frentes, né? Pois é, e a gente vai trazer aqui os dados da arrecadação federal, que ela cresceu 12,3% em fevereiro, que é um recorde para o mês de fevereiro. Né? Foram 186 bilhões e a projeção de superávit passou, apesar desse recorde de arrecadação, a projeção de superávit para o fim do ano, que era de 0,1% do PIB, passou para menos 0,1% de déficit, porque depois veio a notícia, né? Isso saiu na semana passada e essa semana saiu a outra notícia, a gente teve um maior déficit em fevereiro para a série histórica desde 97, ou seja, a arrecadação foi recorde, mas a despesa subiu mais do que a arrecadação nesse mês de fevereiro, né? Como essa meta de PIB essa meta de superávit revista para déficit de 0 menos 1 ainda está acima do limite inferior do arcabouço, ou seja, o arcabouço tem um limite de déficit que está aqui embaixo, a gente ainda está em cima. Se a gente atingir esse limite, o governo é obrigado a tomar algumas medidas, que primeiro, parar de gastar, contingenciar gastos e parar de gastar. Não estamos lá, tá bem longe ainda, mas mesmo assim, é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo, né? A gente dá um beijo e uma cacetada depois. Estamos ganhando bem, mas também estamos gastando melhor ainda. Estamos gastando demais, No bimestre, a gente ainda está positivo, né, em termos de gastos, a gente está com um superávit de 20,9 bilhões, né, somando janeiro e fevereiro, mas um outro ponto de atenção que a gente tem que ter, né, quando teve a discussão do arcabouço lá atrás, do começo do ano passado, no primeiro semestre do ano passado, o temor era esse, né, que tudo bem, a arrecadação pode subir, mas que o gasto subisse acima. A gente tem mecanismos no arcabouço que não deixam isso acontecer, eu acabei de falar um deles, mas mesmo assim é preocupante você ter uma arrecadação recorde no mês e um gasto recorde no mês, né? Um déficit recorde no mesmo mês. Ou seja, o governo parece que está acompanhando bem de perto a arrecadação e toda vez que vê que tem uma arrecadação boa, libera os gastos ali para né? Enfim, para gastar. É isso aí. Mas nem tudo é só arrecadação e gasto, né? A gente está vendo pelo menos ali que na inflação a gente tomou um susto ali no mês passado, né? Mas parece que tudo mundo está voltando um pouco à normalidade, tirando ali um pouco, especialmente a alimentação, né, que subiu um pouco mais, alimentação, um pouco de combustível. Mas antes de você comentar, queria deixar um desafio aqui para quem está assistindo aí na live, que comenta aqui o que você está percebendo o maior aumento de preço na sua cesta, nos seus gastos mensais ali, no seu consumo. Mas como que foi aí o IPCA esse mês? Pois o IPCA 15, né, que é medido até o meio do mês, ele veio com uma alta de 0,36. Desculpa. Que é mais ou menos alinhado com o que a gente estava esperando e bem abaixo do 0,89 lá de fevereiro. Isso traz a inflação dos últimos 12 meses para 4,14. Então a gente saiu lá de 4,70 e tantos no começo do ano para 4,14. Então a inflação vem voltando para a meta, vem caindo. E está bem em linha com as expectativas, né, do governo principalmente, do Banco Central, e como o Vitor disse, os alimentos foram os maiores responsáveis pela alta, 0,19% de 0,36% foi só alimento. Né? Aquela alta de educação que a gente teve bem forte no começo do ano, em janeiro e fevereiro, já passou, né? Era realmente um aumento sazonal, ainda bem, não vai pressionar mais o índice. E a gente tem não vou falar um caminho aberto, né? Porque o Banco Central soltou a ata do Copom e teve uma pequena mudança ali, não foi nem econômica, foi de português mesmo, né? Ele tirou um S ali, ele tirou cortes para corte, então está contratado um corte de 0,50 para a próxima reunião. Poderia estar para mais, mas só a próxima está garantida. O mercado acha ou aposta
que os próximos cortes desse ano, se houver, vão ser de 0,25 e não mais de 0,50. Então a gente vai desacelerar um pouquinho os cortes da taxa de juros nas próximas reuniões do Copom, depois da próxima. Obviamente que esse plural nos cortes, ele não quer dizer que obrigatoriamente vai acontecer de fato só mais um corte. Significa que o governo, que já estava sinalizando uma redução forte, agora começa a desacelerar essa expectativa e vai acompanhar. Então, se de repente a inflação continuar caindo, se tiver mais margem para cair, mesmo tirando esse S, pode ser que além do próximo ele corte mais uma vez mais 0,5%. A única questão é que isso agora fica um pouco menos provável e agora precisamos de mais informações, mais dados para avaliar o que é cenário lá para frente. Se vierem dados melhores, pode manter. Né? Isso aí. E hoje também queremos deixar aqui a nossa homenagem para um grande economista, né, que ganhou um Nobel de Economia, apesar de que não era um economista, né? Não era economista. O cara que é o economista, na verdade, ele é formado em psicologia, mas é uma pessoa que estudou muito o lado comportamental da economia, né? Do consumo, de como as pessoas tomam decisão. E o nosso momento cultural hoje é uma homenagem para ele, né, César? Hoje morreu Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia em 2002, mas ele era psicólogo, né? Isso acontece muito em economia, o pessoal de outras áreas gosta muito principalmente para o lado mais de exatas, os engenheiros gostam de passear bastante na economia, e com o Daniel Kahneman e o parceiro dele, o Amos Tversky, eles entraram na parte de economia comportamental, né? Ambos eram psicólogos e começaram a trabalhar com experimentos comportamentais, com pessoas mesmo, e criaram vários estudos ali, várias teorias que influenciaram demais a economia do jeito que ela é hoje, né? Assim, a economia tem um lado que é de modelos matemáticos, que é de previsão, que trabalha com números, mas também trabalha com gente, né? Com consumidores, com investidores, com empresários, que tem esse lado mais psicológico, né? E que influencia bastante em tudo que a gente faz, né? A gente vê, assim, como investidor ou como assessor, a gente vê bastante o comportamento das pessoas, né? Psicologia financeira hoje é levado muito a sério, né? Os vieses as heurísticas foram trabalhadas pelo Daniel Kahneman muito, principalmente a de ancoragem, e ele fez um trabalho gigantesco nessa área. Tem a área de economia comportamental, como todas as áreas, eu acho, da ciência, tem muito picareta, mas esses dois são estudos sérios, né? Eles têm tem muito vídeo no YouTube, tem muito livro bom sobre eles, né? O principal do Kahneman é o Rápido e Devagar, né? Ele explica isso com um exemplo muito simples, né? Ele fala que um bastão de beisebol e uma bola custam 1,10, só que o bastão custa $1 a mais do que a bola. Quanto que custa cada um? E a resposta automática que a gente tem é 10 centavos a bola e $1 o taco. Só que se você fizer 10 centavos a bola e 1,10 o taco. Então isso daria 1,20, né? Porque a sua resposta rápida é falar 10 centavos. Mas se você parar e pensar que a sua resposta sua resposta menos psicológica, né? Sua resposta mais racional é 5 centavos, aí o taco custa 1,5, que isso dá 1,10. Usando esse pequeno exemplo, né, ele escreveu um livro inteiro sobre isso, obviamente com estudos e propostas muito mais sérias do que essa, né? E ele tem uma frase que eu acho muito importante, que a gente, de uma forma ou de outra, a gente usa muito aqui na Maralto, né? Ele diz o seguinte: existe uma limitação desconcertante na nossa mente. Nossa confiança excessiva no que acreditamos saber. E nossa aparente incapacidade de admitir a verdadeira extensão da nossa ignorância e a incerteza do mundo em que vivemos. Então, assim, a gente costuma sobrevalorizar demais o que a gente sabe e acha que tudo gira em torno daquilo, porque a gente a gente tem bastante experiência de mercado, a gente tem experiência com clientes, a gente, já tem mais idade que muita gente, a gente acha que a gente sabe muito, e, na verdade isso é uma ancoragem, né? É um viés que a gente tem de achar que porque a gente estudou, a gente sabe tudo, então a gente está sempre ali se questionando, estudando mais, falando com outras pessoas, porque a gente leu o livro dele, porque a gente viu os vídeos dele,
e influenciou demais o nosso trabalho, né? Acho que todo mundo que tiver oportunidade, não precisa ler o livro inteiro, tem um resuminho lá que já ajuda, tem vídeo no YouTube com entrevista, é sempre muito bom de ver, e uma lição de humildade, né? Porque ele também sempre continuou trabalhando, continuou estudando, questionava os próprios métodos, né? Ele e o Amos Tversky, que era o parceiro dele por muitos anos, um complementava o outro, né? Por isso que eles trabalhavam junto, porque eles sabiam que um tinha uma capacidade X e o outro tinha capacidade Y, e que juntos eles ganhavam mais que X mais Y, né? Era uma capacidade exponencial, e é uma humildade grande para duas pessoas que se expunham bastante com as suas teorias e levaram muita porrada de economista durante o tempo que eles quiseram expor os trabalhos dele. Mas hoje, né, a gente aqui, do alto do nosso conhecimento e confiança, a gente pode falar que são trabalhos extremamente sérios e que ajudam demais a gente a pensar, a entender o mundo. E aqui na Maralto, a gente, quando conversa com o cliente, a gente bate sempre de frente com essas heurísticas e esses viés. E um dos nossos trabalhos é justamente mostrar e que a gente está sempre aprendendo mais, que a gente está aqui para ensinar o que a gente sabe também, mas vamos melhorando a cada dia. Foi bem interessante o que você falou de psicólogos, né, nessa área, porque eu também não sou economista, eu sou da área da administração, só que a minha dissertação no mestrado foi também sobre essa parte comportamental de como que os investidores utilizam as informações para tomar de decisão, né? Então, se você olhar a minha dissertação, muito do que foi falado ali tem muita citação do Kahneman e também do Tversky. E acho que é muito relevante isso, porque a maioria das teses e das teorias que a economia traz, ela considera um mundo perfeito, né? Considera um mundo sem assimetria de informação, sem custo, com todos os tomadores de decisão são racionais, que na teoria isso serve para poder simplificar o modelo, só que na prática isso não funciona. Então, essa parte do Daniel Kahneman e de todas essas pessoas que entraram com o comportamento dentro da economia, acabam ajudando a assimilar isso de forma melhor. E parte do nosso trabalho aqui, né, César, é trazer essa conscientização, porque não existe uma matemática perfeita dentro da economia para você solucionar as decisões. Ela serve para algumas coisas, a matemática, 1 mais 1 é 2. Só que na hora de tomar a decisão, não é somente isso. Tem que entender como que a pessoa quer tomar risco, como que ela quer se expor, quanto de prazo ela quer aceitar. E tudo isso vai levar em consideração esses vieses e heurísticas que nós passamos, que nós temos dentro de nós, e a nossa função aqui é te ajudar a entender como que você vai tomar as melhores decisões nos investimentos. Então, quando a gente olha, por exemplo, hoje muitas empresas, muitos bancos têm colocado ali a perspectiva da bolsa de fechar o ano com 140, 150 mil, que a gente está falando de mais ou menos uns 11 a uns 18% de alta até o final do ano. Só que, novamente, são perspectivas. Agora, como que você vai adaptar isso? Como que você vai ancorar essas suas expectativas? Como que pega a sua representatividade, quanto está ligado na sua cabeça e quando você está tomando decisão de forma mais rápida, mais devagar, mais emocional, mais racional. Enfim, estamos aqui para poder te ajudar a entender e fazer a sua alocação da forma mais coerente para os seus objetivos. Certo, César? Certinho. Então, finalizamos aqui por hoje e deixamos aqui nosso abraço para todos que estão acompanhando e ficamos à disposição para poder te ajudar a como tomar essa decisão e fazer a alocação aqui na Maralto. Então, deixe sua mensagem, nos chame aqui que nós queremos te ajudar. Certo? César, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço. E falamos novamente na próxima semana, próxima quarta-feira. Um abraço, aproveitem, boa Páscoa a todos, Páscoa. Bom feriado. Lembrando que sexta-feira não tem pregão, não tem banco, não tem nada. Então, aproveite para descansar e voltamos semana que vem na próxima resenha. Um abraço.